professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Hoje a gente vai mergulhar nas invenções da Mesopotâmia, o lugar que basicamente deu o pontapé inicial para tudo que a gente chama de civilização. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que é que um relógio, um código de leis e uma biblioteca têm em comum? À primeira vista, parece que nada, né? São coisas totalmente diferentes. Mas e se a ideia por trás de todas elas tivesse nascido no mesmíssimo lugar? Pois então, a origem de tudo isso está numa única região fértil, mais de 5.000 anos atrás. Um lugar que iria mudar o curso da história humana para sempre. E esse lugar é a Mesopotâmia. O nome, que vem do grego, já entrega o ouro. Significa terra entre rios. E que rios, hein? O Tigre e o Eufrates. Foi nesse solo fértil que as primeiras cidades, os primeiros impérios e algumas das nossas ideias mais fundamentais simplesmente surgiram. E para a gente entender essa história, a gente precisa começar com os pioneiros de tudo isso, os sumérios. Eles são considerados, assim, os primeiros grandes inventores da humanidade. Os sumérios se estabeleceram lá no sul da Mesopotâmia e são eles os criadores da primeira civilização urbana que se tem notícia. O legado deles é simplesmente monumental. Estamos falando da escrita, da roda e da própria forma como a gente mede o tempo. O mais fascinante aqui é ver como a necessidade era a mãe da invenção. Pensa só, as cidades estavam crescendo, então era preciso administrar a comida. Como? Bom, inventando a escrita cuneiforme para registrar os grãos. E para mover esses grãos, inventando a roda. Para garantir a colheita, desenvolveram a irrigação em larga escala. Uma solução levava a um novo problema, que exigia uma nova invenção. Até na arquitetura, o arco e a abóbada apareceram para permitir construções maiores, mais complexas. Uma coisa puxando a outra. E aqui está a conexão direta com o nosso dia a dia. Aquele relógio ali na parede, ele funciona num sistema de base 60, o tal do sistema sexagesimal. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora. Pois é, isso é uma herança direta da matemática suméria com 5.000 anos de idade. É incrível, não é? Bom, depois dos sumérios, a dinâmica da região mudou bastante. Vamos avançar um pouco para ver como isso se desenvolveu com os acádios, os caras que construíram o primeiro império. Liderados pelo lendário Sargão de Acade, os acádios não só conquistaram as cidades sumérias, eles unificaram tudo. E a chave para essa unificação não foi só a força, mas sim a tecnologia superior que eles tinham. Então, qual era a receita para construir um império do zero? Os acádios tinham um plano baseado em tecnologia. Para conquistar, eles usaram armas de bronze e o arco composto, que davam uma vantagem militar esmagadora. Mas, e para governar, um território gigante precisa de comunicação rápida. A solução deles foi genial: criar o primeiro sistema postal da história, uma rede para administrar o império de ponta a ponta. A força bruta podia até criar um império, mas eram as ideias que iriam sustentá-lo. Isso nos leva direto aos babilônios, que eram mestres da lei e da observação dos céus. Com o famoso rei Hammurabi veio a solução para um problema social bem complexo. Como garantir justiça e ordem num reino com tantos povos diferentes? A resposta foi uma ideia revolucionária. A lei não deve ser um segredo, mas sim pública, conhecida por todo mundo. Ao esculpir as leis em pedra para que todos pudessem ver, Hammurabi transformou a justiça, que antes era um capricho dos poderosos, em um padrão para toda a sociedade. Ali nasceu o Estado de Direito. E a genialidade babilônica não parava por aí, não. 1000. Guarda esse número, 1000. Esse é o número de anos que os matemáticos babilônios já usavam o que hoje a gente conhece como o Teorema de Pitágoras, antes do próprio Pitágoras nascer. Eles tinham um domínio da matemática que era, sinceramente, de outro mundo para aquela época. E foi essa matemática avançadíssima que permitiu que eles fizessem algo extraordinário: olhar para as estrelas e prever o futuro. Sem telescópio nenhum, eles mapearam o movimento dos planetas e previram eclipses com uma precisão impressionante. Eles não estavam só olhando o céu, eles estavam lendo o céu. Cada civilização deixou a sua marca, e a próxima combinou um poder militar assustador com o respeito profundo pelo conhecimento. Chegamos aos assírios, o povo da guerra e da sabedoria. Olha só essa comparação. Se o bronze deu uma vantagem para os acádios, o ferro deu aos assírios o domínio total. O salto tecnológico foi imenso. As armas de ferro eram mas tão superiores que os exércitos da Idade do Bronze simplesmente não tinham a menor chance. Os assírios foram os mestres da metalurgia do ferro.
E com o domínio do ferro, eles enfrentaram o maior desafio militar da época, as cidades fortificadas. A solução? Inventar a engenharia de cerco. Se uma muralha estava no caminho, eles criavam um ariete blindado para derrubá-la. Se era alta demais, construíam torres de assalto móveis. Eles transformaram a guerra com táticas e máquinas, incluindo a primeira cavalaria organizada. Para as cidades da época, ver o exército assírio no horizonte significava que as suas defesas estavam prestes a se tornar obsoletas. Mas aqui vem a dualidade fascinante dos assírios. 30 mil. Esse é o número de tábuas de argila que o rei Assurbanipal reuniu na sua biblioteca em Nínive. Pensa só, em meio a toda aquela conquista, ele teve a visão de criar a primeira tentativa sistemática da história de coletar e preservar todo o conhecimento humano. Então, depois de passar por sumérios, acádios, babilônios e assírios, o que tudo isso significa para a gente hoje em dia? Vamos amarrar as pontas e entender de vez o nosso legado mesopotâmico. Essa linha do tempo nos dá uma visão bem clara da sucessão. Cada povo construiu sobre as fundações do anterior, numa corrente de inovação que não parou e que durou quase 4.000 anos. Foi como uma dinastia de ideias. O tempo que a gente mede veio dos sumérios, a ideia de um império dos acádios, o princípio de que a lei deve ser pública dos babilônios, a própria ideia de uma biblioteca dos assírios. Todas essas são estruturas fundamentais do nosso mundo e todas elas nasceram entre os rios. E isso nos leva a uma reflexão final. Os povos da Mesopotâmia nos deixaram a escrita, a lei, a astronomia. Eles moldaram o futuro sem nem saber. E a gente? Daqui a 5.000 anos, quando olharem para a nossa era, o que será que vão dizer que foi a nossa grande invenção? Qual vai ser o nosso legado? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.